Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos e que todos tenham um dia deleitoso e prazeroso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, sábado 12 de agosto, iniciamos-se uma nova lição, que é a lição de número 8, que ela tem como título Vida moldada em Cristo e discurso inspirado no Espírito. Todo ser humano possui uma natureza pecaminosa. Isto é resultado da queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. E assim nós temos uma tendência a pecar, a realmente burlar os mandamentos de Deus, e isso é uma tendência com todas as pessoas. E devido a esse pecado do homem lá no Éden, nós temos uma sentença decretada, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, que está lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas o Criador do Universo, ele deu a solução. Ele enviou seu Filho amado Jesus para morrer em nosso lugar, nos libertando do pecado e da morte eterna. E o apóstolo João, no seu capítulo 3, versículo 16, ele nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está lá em João 3,16. E o apóstolo Paulo, ao olhar para os crentes de Éfeso, e o ser humano assim em geral, ele fica ciente do poder escravizador do pecado, que impede as pessoas de serem transformadas. E ele assim, bem convicto, ele acreditava no poder do Evangelho de moldar as pessoas em Cristo, assim de maneira bem profunda. E no verso para memorizar da lição dessa semana, que está lá em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, nos diz: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de você, e ao se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Está lá em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24. O apóstolo aqui ele nos exorta a nós a nos despirmos do velho homem, que um dia nós fomos, aquele velho homem pecador, antes de nós conhecermos a Jesus, quando nós tínhamos assim muitos vícios, maus costumes, desvio de conduta, de personalidade, amávamos a corrupção, a mentira, e enganava muitos outros. E agora que nós conhecemos a Jesus como nosso Salvador e Senhor, passa a habitar em nossos corações o Espírito Santo, que ele procura assim nos corrigir, e assim nós temos que ouvir a sua voz diariamente, para que ele mude o nosso caráter o mais próximo de Cristo. E assim nós somos chamados de novo homem, fazendo a vontade e o querer de Deus. O fato é que só tem um jeito de nós mantermos aquele velho homem sepultado, morto. Quando nós temos assim uma comunhão com o Espírito Santo, uma comunhão com Deus diariamente.
E é Ele que nos capacita para nós vencermos os pecados, né? As tentações, os enganos de Satanás, para que ele possa assim, revestir a nossa mente com uma nova forma assim de pensar e de agir, para nós encararmos a vida e os problemas desse mundo. E isso é tudo através de um exercício, né, da fé, a cada dia ter consciência que nós podemos fazer a vontade e o querer de Deus e sempre fazendo o melhor que Deus quer para nós, gastando assim mais tempo, né, se consagrando ao Senhor, através da sua palavra, estudando as Escrituras, fazendo cultos diários, nos instruindo para nós não cairmos em doutrinas mentirosas e venhamos a pecar. E assim nós estaremos renovando a nossa mente em Cristo. E a lição de hoje, ela conta a história, né, de vida de um senhor chamado José Antônio, que ele tinha 57 anos, ele era um morador de rua, e ele estava nessas atividades por muitos anos. Ele andava maltrapilho, barbudo, cabelos longos, grisalhos, despenteados, né? E um certo dia, uma senhora chamada Salva Garcia, que ela era dona de um salão de beleza, viu este senhor andarilho, chamado José, e resolveu ajudá-lo. E propôs uma transformação para ele, que de imediato ele concordou. E esta mulher cedeu as suas instalações, né, para ele tomar banho, fazer a sua higiene pessoal. E a cabeleireira pede para que o José sentasse na sua cadeira no salão de beleza, e sua equipe assim bastante competente cortou os cabelos daquele andarilho, pintou e deu um estilo assim tremendo para aquele cabelo do José Antônio. E dentro assim de uma modernidade, né? Aparando assim, modernizando assim a sua barba. E na sequência, a dona do salão, ela dá roupas modernas, né, para este andarilho, roupas novas. E José se arrumou, e eis que vem a grande hora da revelação, quando ele se aproximou-se assim de um espelho, e ele se assustou e fala: sou eu este homem? Daí ele conversando assim: estou bem modificado, estou diferente. E acho que ninguém vai me reconhecer. Mais tarde, né, após a transformação, este andarilho acrescenta. Ex-andarilho, no caso, né? Ele acrescenta: não foi apenas uma mudança de aparência. Isto mudou a minha vida. Veja que por uma decisão houve várias mudanças naquele senhor. E eu mesmo tive assim uma experiência semelhante quando eu aceitei a Jesus como Salvador e Senhor. Que houve uma mudança tremenda na minha vida. Eu gostava assim de beber, de ir em baladas, tinha uns vocabulários estranhos, né, do mundo, era bastante irado, nervoso, e apreciava as coisas do mundo, esses prazeres do mundo, esta Babilônia espiritual que nós temos hoje aí. E quando eu recebi um convite, né, para ter um estudo bíblico, né, eu aceitei assim já de antemão, né, pela forma como eu fui abordado, com amor, com carinho, através de um conhecido.
E acabei me batizando e houve assim uma transformação completa na minha vida. Ela não foi só uma transformação, ela foi transformação física, emocional e espiritual. Física, porque eu comecei a comer coisas saudáveis, né? E emocional também, tornei mais calmo. E principalmente espiritual, quando comecei a ter conhecimentos. E isto era notado dentro da empresa onde eu trabalhava. As pessoas falavam para mim: poxa, mas você mudou fisicamente também. Você está mais tranquilo, está mais em paz. Até o seu falar está diferente. Isto porque foi alcançado pelo poder e da graça de Jesus. E lá em Efésios capítulo 4, versículos 17 e 32, o apóstolo Paulo afirmou que os crentes daquela cidade idólatra foram transformados, foram modificados, né, pelo poder de Deus. E eles deixaram de lado aquele antigo eu, né, aquele antigo cristão que tinha contendas, brigas, ira, raivas, verdades, orgulho. E eles se revestiram de uma nova identidade. Algo assim parecido com o filho de Jacó, chamado José, que houve uma modificação. Porém, não foi uma mera transformação externa. Ela incluiu deixar-se renovar pelo poder do Espírito Santo, onde eles começaram a ter entendimento da palavra de Deus, porque o Espírito Santo começou a atuar neles, que está lá em Efésios 4, 23. E isto inclui deixar-se justiça e retidão procedentes da verdade que estão nas Sagradas Escrituras. E ele fala em Efésios 4, 24. Hoje, ou seja, houve uma mudança tremenda naqueles cristãos. E é essa transformação mais importante que Deus quer fazer na vida de todas as pessoas que querem aceitar Jesus como Salvador, querem se tornar verdadeiramente cristãos que observam seus estatutos e mandamentos. E nessa semana nós estudaremos diariamente, durante dessa lição, 3 temas importantes que acontecem na mudança do cristão quando ele aceita Jesus como Salvador. E primeiro tema é sobre a nova vida cristã, de uma pessoa, ela se contrasta em termos assim, de qualidade, né? Com a vida mundana anterior, né? A qualidade, né, de vida, né, de um convertido em relação àquele velho pessoa do mundo, né? E houve uma mudança também, no segundo ponto desse tema da lição, a identidade da pessoa, né? Que só é possível acontecer isto com a atuação de Cristo, com a atuação do Espírito Santo. E nós estudaremos diariamente sobre esse assunto. O terceiro ponto é sobre a presença do Espírito Santo em nossa vida, né? Como ele atua. Ele leva assim uma pessoa a uma transformação quase irreconhecível pelas outras pessoas, onde esta pessoa passa a ter uma nova visão do mundo, da identidade, do estilo de vida, da conversação, das atitudes, né? E dos relacionamentos com as demais pessoas. Estudaremos a semana como o apóstolo Paulo defendia a tese de que os crentes vivessem a fim de incentivar a unidade, né, da igreja. Qual é a forma disso? Está lá em Efésios capítulo 4, versículos 17 a 32 e Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 17. Observaremos o que o apóstolo Paulo
fala ao ele recontar a história da conversão das pessoas que ele havia passado o evangelho, o que ele queria transmitir para nós dessa carta, o que ele quer dizer para nós. E qual é esse ponto assim essencial para tudo isto? Nós entenderemos durante a semana em estudos diários, que está lá em Efésios capítulo 4, versículos 20 a 24. Paulo faz assim um discurso assim aos crentes de Éfeso, cheio de graça, que edifica a unidade, e nós avaliaremos qual dos conselhos do apóstolo que nós podemos considerar muito importante para a nossa vida hoje. Está lá em Efésios capítulo 4, versículos 25 a 29. Verificaremos também que o uso indevido do dom de pregar, da fala indevida que nós colocamos em um determinado momento para outras pessoas, isto entristece o Espírito Santo. E Paulo faz uma exortação a todos os crentes contra a aplicação dessas palavras, dessa fala, que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 30. E o apóstolo Paulo convidou aos leitores, de sua carta, que está ali em Efésios, a considerarem a fala, a pregação, aquilo que é importante e aquilo que é menos importante, relacionado sobre a volta de Jesus. E ele até menciona aquilo que nós devemos descartar e aquilo que nós deveremos adotar para alertar sobre a volta de Jesus. Mas quais são essas palavras e atitudes que Paulo está falando? Nós veremos ali durante essa semana, está lá em Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32, durante esses estudos diários que nós faremos durante esta semana. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a obter sabedoria, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras e ter o devido entendimento. Você passa a ter assim, uma vida moldada em Cristo. Você passa a ter uma vida mais próxima da conduta e o caráter de Jesus. E Paulo fala sobre isto, porque acontece isto, porque o Espírito Santo começa a trabalhar em você, que aceitou Jesus como Salvador e Senhor. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais morte, não há mais aflições, mais tristezas. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.